Olá, participantes, olá, empregados da Caixa, olá, assistidos. Estamos novamente com o programa Debatendo FinCEF em 15 minutos e, mais uma vez, com o nosso diretor eleito, Rogério Vida, que hoje vai falar para a gente sobre o balanço 2024. Rogério, seja muito bem-vindo. Nilson, mais uma vez, agradecendo a você o convite para um tema tão importante como esse, que é o resultado do balanço da FinCEF 2024. Eu quero aqui dar boas-vindas aos colegas da Caixa que estão nos assistindo, agradecer o tempo que estão dedicando aí para esse bate-papo, mas é importante porque nós vamos falar de resultados, né? Estamos trazendo uma segunda notícia boa em poucos dias. Outro dia fizemos um programa onde falamos da questão aí da redução do equacionamento. E hoje vamos falar de resultado e bons resultados. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e que a gente possa, através desse programa Debatendo FinCEF, levar ao nosso participante a informação daquilo que realmente o participante precisa e gosta de ouvir. Rogério, um outro tema que correu nos bastidores, na verdade nem bastidor, tem outro tema que está correndo, foi a apresentação do balanço da FinCEF nesses dias, né? E eu sei que você já participou de algumas reuniões com entidades falando desse resultado, né? Do balanço da FinCEF, balanço 2024, mesmo que ele não seja ainda o balanço oficial, né? Mas é assim, o balanço de 2024 ele apresenta um superávit. Esse superávit ele é real mesmo? Tem umas pessoas dizendo que não é bem assim e tal. Algumas apontam que não. Como foi a performance dos ativos ao longo desse ano e como que foi o resultado em relação à meta atuarial? Queria que você comentasse isso. Olha, Nilson, eu acho que nós estamos trazendo duas boas notícias concomitantes, né? A primeira é exatamente a implantação dessa redução do equacionamento nas parcelas, e a segunda é o resultado da FinCEF de todos os 4 planos em 2024. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar aqui que a gente vai falar de resultado e, na realidade, o resultado oficial tem até o dia 30/3 para ser divulgado oficialmente, tá? Até porque, assim, além do trâmite nas instâncias de governança interna da FinCEF, tem as instâncias externas, auditoria externa, consultoria, enfim, tem que ter todos esses pareceres. Mas a gente está fazendo uma divulgação preliminar, né, de números, que pode, às vezes, acontecer uma pequena divergência aqui, outra ali, em função de ajuste das auditorias, da consultoria, mas, assim, praticamente a gente não acredita que ocorrerá. O balanço já está levantado, já está todo apurado, e nós já tivemos uma apresentação prévia aos conselhos deliberativo e conselho fiscal, e entendemos, até pelo momento que vivemos, né, de muitos debates sobre o resultado desse ou daquele plano, entendemos que seria extremamente adequado a divulgação. Nós tivemos, ano passado, um ano difícil, Nilson, em termos de resultado financeiro dos investimentos. Isso nós acompanhamos, todo o mercado acompanhou, sobretudo os planos de previdência complementar, os planos fechados, que são planos grandes, do pote da FinCEF e outros planos grandes, porque tem uma carteira de investimento muito grande e não tem a mesma mobilidade de estar mexendo daqui para ali, porque são volumes expressivos de fato. Mas eu acho que, apesar das dificuldades, nós tivemos um resultado excelente, porque geramos resultado superavitário nos 4 planos. E aqui eu quero dizer, começar uma explicação, Nilson, quando você fala dos debates nas redes, e a gente entende, às vezes, apesar da gente ter divulgado na FinCEF institucionalmente uma informação bem completa de como é que se deu o resultado, como é que se deu o superávit, mas eu acho importante frisar isso aqui. Resultado de um plano de previdência, seja de benefício definido ou de contribuição definida, ele não se constitui apenas do resultado financeiro, o resultado dos investimentos, tá? É ideal e é preciso que os investimentos sejam superavitários, ou seja, que superem a meta atuarial. Isso é o ideal. Mas, além dos investimentos, existem outros componentes que fazem parte do passivo e esses componentes precisam de gestão e eles impactam no resultado do plano. Então, pode ocorrer que, num determinado ano, para alguns planos, o investimento financeiro não cumpriu a meta, mas após todos os ajustes que são realizados, contabilizações,
há superávit. É o caso dos planos EG, plano saldado e não saldado, BD, da FUNCEF. Nós tivemos, para uma meta atuarial de 9,48, no saldado, um resultado de 8,15 e no não saldado, um resultado de 8,2. Então, você fala, então, deu déficit, como é que vocês estão falando de superávit? Aí é que está. Vários outros fatos contábeis ocorreram que, ao término de todo o processo, geraram um resultado superavitário do plano, porque tivemos vários impactos que foram ajustes realizados no passivo que geraram, então, resultado positivo. O ajuste da meta contribuiu, a assinatura do acordo com a Caixa contribuiu, porque nós reduzimos sensivelmente as contabilizações que existiam de ações judiciais, que eram contra a Caixa assume esse processo. Tivemos também ajustes de ações trabalhistas que já estavam julgadas e que houve negociação com os favorecidos e houve uma redução no valor a ser pago. Isso impacta positivamente, uma vez que já havia contabilizado acima do valor realmente pago. Então, todo esse conjunto. E tem outras coisas também. Se você fizer uma mexida em tábua atuarial, você vai ter problema no passivo e você vai ter impacto. Tá? Então, todos esses ajustes, e vai estar totalmente detalhados no balanço, todos esses ajustes impactaram no resultado global do plano. Portanto, é importante dizer que os planos da FUNCEF deram um resultado positivo, todos os 4 planos. Nós tivemos, que é o plano dos aposentados, foi 11,27%, o REB-BD foi 11,08%, portanto, os planos, os 4 planos, os 2 planos, REB e novo plano, superaram a meta atuarial tranquilamente. Esses planos estão muito tranquilos, que tem uma carteira muito consolidada em cima de investimento em títulos públicos, um resultado muito bom. Tivemos um resultado que gerou, inclusive, em janeiro, uma insatisfação enorme. A diferença que existe do ativo, do plano CD, que é do ativo, que está em formação de reserva, para o plano BD, que é do aposentado, está exatamente na forma de contabilizar uma série de ativos. E isso mudou no ano passado pela resolução CNPC 61. Eu vou explicar. Mas no novo plano, nós tivemos um impacto aí de um resultado de 4,61, e o REB nós tivemos um resultado de 2,95. É importante que a gente tenha em mente que os resultados no ano passado de investimento impactaram significativamente os resultados. Para você ter uma ideia, nós tivemos o IFIX menos 5,89, esse IFIX mede, é o índice que mede o resultado dos investimentos em fundos imobiliários, e nós temos fundos imobiliários nesses 2 planos, que são planos novos. Nós tivemos no IMA B5+, uma média de 8,63 negativo. O IMA B5+, são exatamente os títulos públicos que são marcados a mercado, e essa foi a grande mudança do ano passado, que a CNPC 61 permitiu que títulos acima de 5 anos, e que fossem títulos públicos federais, ou seja, risco soberano, poderiam passar a ser marcados na curva, ou seja, nós compramos os títulos e levamos ele a vencimento. Isso traz toda uma diferencial na rentabilidade. E também tivemos o IBRX, que é a nossa referência da renda variável da Bolsa, com menos 9,71. Então, todo esse conjunto de situações levou esses 2 planos, que são planos CDs, a essa rentabilidade. Ah, Rogério, mas então nós perdemos dinheiro nesses 2 planos? Não, não perdeu. Porque nós não realizamos prejuízo. Tá? Ninguém foi lá e vendeu a carteira de títulos que estavam marcados na curva. Nós temos os mesmos títulos com as mesmas taxas marcados agora na curva. Então, como não há venda, esses títulos sendo levados a vencimento, eles vão pagar a taxa contratada, e que todas elas são contratadas acima da meta atuarial. Portanto, não há o que se dizer que houve prejuízo. Houve uma rentabilidade muito abaixo do esperado, em função do movimento do mercado financeiro, na renda variável, no resultado da Vale e, sobretudo, nas marcações a mercado dos títulos públicos. Com a mudança da CNPC 61, nós já começamos a perceber um movimento contrário, totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a cota
de janeiro do novo plano rendeu 1,53 e a do REB rendeu em 60. Isso mostra que o impacto da mudança da legislação e mostra também a assertividade na gestão da carteira que vimos fazendo, né? Então, tivemos aí o CDI com 10,87, o IPCA 4,83 e o IBRX, como eu disse, menos 9,71. Portanto, Nilson, assim, eu gostaria que a gente falasse, nós tivemos, então, fechando esse ciclo de informações aí do resultado. Um resultado positivo no REG Replan Saudado de 1.237 bilhão. Isso nos coloca numa tranquilidade muito grande em relação a eventuais novos equacionamentos, ou seja, nos coloca muito distantes de um novo equacionamento. Por quê? Porque após o ajuste de precificação, nós estamos com um equilíbrio técnico ajustado de menos 340 milhões. E a gente espera reverter esse negativo para positivo já agora em 2015. Para um limite de equacionamento de 5 bilhões 328. Portanto, nós temos 5 bilhões aí de folga, e aí eu vou falar folga, entre aspas, porque ninguém quer isso, claro, mas seria aí esse limite que a gente tem de espaço para não ter um novo equacionamento. Então, coloca esse equacionamento distante. Já no não saudado, a gente teve, então, 346 milhões de resultado positivo. Com o ajuste de precificação, esse equilíbrio técnico do não saudado já é positivo, não é mais negativo. O do saudado ainda é negativo, mas esse já se transforma em positivo. O limite de equacionamento, então, fica extremamente distante do não saudado. No novo plano BD, ele vem de um resultado negativo de 2023, mas ele dá um resultado positivo de 188 milhões. O equilíbrio técnico, então, passa a ser positivo em 109 milhões. E aqui a gente já começa a fazer uma coisa que é importante em plano de previdência. Já começamos a gerar superávit para fazer a reserva de contingência. No novo plano BD, se nós tivermos 21,39% do valor acumulado no plano de superávit, a gente cumpriu a reserva de contingência. Cai com a segunda reserva, que é a reserva de... Na reserva de contingência, é a reserva especial. Na reserva especial, quando ela também chega num limite de 3 anos de superávit, a gente passa a distribuir superávit. Isso aí é a nossa meta, é onde a gente quer chegar. Então, o novo plano BD começa a caminhar nesse sentido. O REB, também BD, traz uma notícia melhor ainda, porque o seu limite da reserva de contingência, que é 20%, nós já atingimos 30%, então nós já preenchemos a reserva de contingência e já estamos com 10% na reserva especial. Isso, então, é um alento para todos os participantes dos planos. Portanto, meu caro Nilson, eu acho importante que a gente diga que os números detalhados estarão sendo divulgados, já foram divulgados por escrito, estarão sendo divulgados aí na divulgação oficial da FUNCEF e em tudo aquilo que a gente vem disponibilizando. O que eu quero, então, tranquilizar e dizer para os colegas é que a nossa preocupação tem sido imunizar a carteira dos planos maduros, como o plano REG, Replan, saudado e não saudado. Essa imunização passa por uma migração significativa do que tínhamos em renda variável para a renda fixa, sobretudo títulos públicos marcados na curva, com rentabilidade acima da meta atuarial. Ok? Isso nos coloca numa tranquilidade. Esse movimento aconteceu com intensidade no ano passado. A gente saiu aí de um percentual aí da ordem de quase 30% em 2020 de renda variável para 4% no ano passado de renda variável, e aí a gente aumentou o percentual de renda fixa. Mas eu acho que assim, a gente precisa também lutar muito e trabalhar para entender plano de previdência como investimento de longo prazo. A gente é normal, a gente trabalha na Caixa, principalmente a gente que trabalha em agência, gerente, a gente está acostumado a negociar com o cliente e ver os fundos de investimento de balcão da Caixa. E se a gente não tem uma rentabilidade que equivale ao fundo de balcão, a gente assusta e há uma tendência aí de você ficar preocupado. É natural, mas a gente lembra que fundo de previdência é um investimento de longo prazo. E na hora que eu trago um comparativo aqui dos últimos 5 anos da rentabilidade, do saudado, do não saudado com a meta atuarial, nós temos o seguinte: nos últimos 5 anos, de 2020 a 2024, balanço fechado nesses anos, a meta atuarial foi 66,6%,
O resultado do não saldado foi 67,59 e o resultado do saldado foi 75,51. Resultado financeiro. Tá? Resultado financeiro dos planos. Os investimentos rendeu isso que eu estou falando aqui. Ah, mas o plano no ano tal deu negativo. Deu porque existem os eventos contábeis que eu falei aqui que podem ter impactado negativamente, como os eventos contábeis do ano passado impactaram positivamente, ok? Eu falei aqui que nós saímos de 51,7 lá em 2021 de renda fixa para 81,6 agora, percentual da carteira, e saímos de 27,43 de renda variável para 4,12. Essa é a grande mudança e isso vai nos dar muita tranquilidade no REG Replan Saldado. Ok? Nós fizemos, então, com tudo isso, uma redução significativa da relação risco-retorno da carteira do plano, deixando o plano mais tranquilo. Todos os planos, então, ficaram mais saudáveis. E eu acho importante também a gente lembrar da rentabilidade acumulada dos 2 planos CDs, que são os planos mais jovens que estão em fase de formação. Quando a gente pega o novo plano CD, o REB-CD, o CDI, a inflação e o Bovespa, a gente ganha, o resultado desses planos ganha de 2018 para cá, de todos eles. Ah, mas por que 2018? Porque em 2018 houve a segregação das carteiras na FUNCEF. Era tudo movimentado num bolo só, aí houve a segregação. Você tem o novo plano e o REB-BD, que é do aposentado, e o CD, que é dos ativos. Isso, nessa segregação, então, a gente pega a data da segregação, que foi em 2018, e traz aí essa linha de resultados de investimento. Você tem inflação, 44%, Ibovespa, 57%, CDI, 70,4%, REB ativos, 82% de rentabilidade e novo plano, 87% de rentabilidade. Portanto, os nossos planos todos em resultado financeiro ao longo prazo e plano de investimento em previdência, plano de longo prazo, dão resultados positivos. Esse eu acho, Nilson, que são informações preliminares que eu trago e, em linhas gerais, trazendo aí essa história da rentabilidade, para, nesse primeiro momento, trazer uma certa tranquilidade aos colegas que nos assistem, mas que, com toda certeza, teremos um momento, a partir da homologação final dos balanços, para apresentar com todos os detalhes, tudo aquilo que a gente está informando aqui. Eu acho que é esse o caminho para que a gente possa mostrar, de fato, toda a gestão que a gente tem feito da FUNCEF para recuperar os planos e dar tranquilidade e consolidar esses grandes planos de previdência que temos. Rogério, gostaria de agradecer a sua presença. Você sempre nos traz a notícia, ou melhor, as informações de uma forma clara, né? Sempre com firmeza, sempre com clareza, sempre com objetividade. E para nós é muito salutar poder ouvi-lo, né, falando sobre tema tão importante para nós participantes, para nós assistidos, para nós empregados da Caixa, que é o nosso maior patrimônio, que é o nosso plano de previdência. Eu já me despeço aqui e gostaria que você também fizesse as suas palavras finais para todo esse público Caixa. Olha, Nilson, quem agradece aí a oportunidade desse debate sou eu, né? Quando a gente se coloca à disposição do participante para uma eleição, é importante que a gente esteja trazendo prestação de contas para esses participantes que confiaram na gente um mandato. E é para mim gratificante ouvir de você esses comentários elogiosos a respeito da minha pessoa, e é uma preocupação minha, sim, estar presente, trazer as informações de forma mais aberta possível e com toda a sinceridade necessária para apresentar ao participante o que a gente está acontecendo, o que a gente está fazendo dentro da nossa fundação. Eu, então, agradeço a vocês do movimento, do nosso movimento, a FUNCEF do participante, mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que o nosso programa, após 4 anos, torna-se um programa maduro, um programa que traz informação para o participante, mas, sobretudo, como sempre, agradeço a todas e todos os participantes, sejam ativos, sejam aposentados, que tiram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. E é esse o nosso papel, e estamos aqui para isso. Obrigado, pessoal, obrigado a todas e todos, e estamos juntos na construção de uma FUNCEF cada dia mais forte e melhor para nós. Então, participantes, obrigado pela participação.
nos aguarde que nós traremos mais informações sobre a FUNCEF com o Rogério, com outros convidados, que esse é o nosso papel, clarear e trazer informações sobre a nossa fundação. Até logo.